Na internet, há vários vídeos dizendo sobre curiosidades incríveis e fascinantes sobre o seu corpo. Só que, em várias vezes, essas curiosidades são meio estranhas ou baseadas em fontes um pouco mais suspeitas. Então aqui neste vídeo eu vou te mostrar, não várias curiosidades, mas 45 fatos sobre o seu corpo. Primeiro fato, então, você sabia que a pele é o maior órgão do corpo humano? A pele, ela cobre cerca de uma área de 2 metros quadrados. O seu coração, que está batendo neste momento, bate mais de 100 mil vezes por dia, bombeando cerca de 7.500 litros de sangue. Se você desenrolasse todo o DNA das suas células e do seu corpo, isso se estenderia por aproximadamente 16 bilhões de quilômetros. E para você ter uma pequena comparação, o diâmetro do nosso planeta Terra tem 12 mil quilômetros, mais ou menos. Em questão de resistência e peso, os nossos ossos são 5 vezes mais fortes que o aço. Inclusive, um bloco de osso do tamanho de uma caixa de fósforo consegue suportar mais de 8.000 quilos de peso. A cada 3 ou 4 dias, o seu estômago é regenerado, pois o ácido clorídrico, que é o ácido que está dentro do seu estômago, é um dos ácidos mais fortes que existem. E o seu corpo precisa suportar isso. Mas você sabia que o seu nariz pode detectar até 1 trilhão de cheiros diferentes? Mas duvido que você sabia que a gente é mais alto na parte da manhã. Isso se dá porque durante o dia a gravidade fica empurrando nós para baixo e a nossa coluna e nosso corpo fica um pouco mais comprimido nessa parte do dia, o que traz uma pequena diminuição na sua altura. Você sabia que as suas unhas são formadas por proteínas? E a proteína que compõe ela é a queratina. O seu corpo tem mais de 600 músculos e eles compõem cerca de 40% do seu peso corporal. Os seres humanos são um dos únicos animais que, mesmo na fase adulta, conseguem chorar por alguma emoção ou sentimento. A sua língua tem cerca de 8.000 papilas gustativas. É de mais de 8.000! E cada uma dessas papilas pode conter até 100 células receptoras de sabor. É bastante coisa para sentir uma comidinha boa. O seu cérebro, ele é mais ativo durante a noite, principalmente se você tem um ciclo circadiano bem ajustado, de dormir e acordar de uma maneira saudável. Lembra que eu falei que o ácido do seu estômago é forte? Então, o ácido do estômago é tão forte que dá até para dissolver lâminas de barbear. Mas por favor, né? Não coma a lâmina de barbear. Se toda a superfície do seu pulmão fosse estendida e esticada, como um tapete, ele teria mais ou menos o tamanho de 130 metros quadrados. O que é praticamente do tamanho de uma quadra de tênis. Você sabia que se mais de 70% do seu fígado for tirado fora, ele é capaz de se regenerar sozinho? E se a pessoa estiver saudável, voltar ao normal? O nosso esqueleto humano se renova completamente a cada 10 anos. Ou seja, se eu tenho 2 décadas de vida, meu esqueleto foi renovado 2 vezes. O seu corpo possui aproximadamente 37 trilhões de células. Os seres vivos conhecidos como humanos têm mais ou menos a mesma quantidade de pelos de um chimpanzé, mas muitos pelos são tão finos que são quase invisíveis. A capacidade de memória do seu cérebro é de cerca de 2,5 petabytes, que para uma associação melhor seria o equivalente a 3 milhões de horas de vídeo. O intestino delgado do seu corpo tem aproximadamente 6 metros de comprimento, enquanto o intestino grosso tem cerca de 1,5 metros. No geral, o corpo humano libera 1 litro de suor todo dia, mas dependendo das situações ele pode suar mais ou menos. Os nossos olhos são capazes de diferenciar mais de 10 milhões de cores diferentes. Já se sentiu com fome ou cansado depois de fazer uma prova de física, daquelas bem chatas? Pois o seu cérebro usa cerca de 20% do oxigênio e das calorias do corpo, mesmo que o nosso cérebro seja tipo 2% do nosso peso corporal total. Cada um dos seus rins contém cerca de 1 milhão de pequenas unidades filtradoras, as chamadas néfrons. E quanto ao cabelo, você sabia que ele cresce cerca de 1 centímetro por mês? Um corpo humano adulto tem cerca de 5 litros de sangue, que normalmente circula pelo corpo 3 vezes por minuto. Os bebês nascem com cerca de 300 ossos, mas com o crescimento, vários se fundem e acabam resultando na fase adulta em 206 ossos. O maior músculo do seu corpo está localizado na coxa e o nome do músculo é o sartório. Devido ao ambiente ácido do seu estômago, várias células são um pouco lisas, mais resistentes, para conseguirem suportar toda a acidez do seu estômago e do suco gástrico. Sabia que você consegue sobreviver sem um grande número de órgãos internos? Você é capaz de sobreviver à vida sem um rim,
sem um pulmão, sem 75% do seu fígado, tem a chance de viver até sem 80% do seu intestino. Se todos os seus vasos sanguíneos fossem esticados, eles teriam mais ou menos um comprimento de 95 mil quilômetros. A unha do dedão do pé leva cerca de 6 meses para crescer desde sua base até sua ponta. Você sabia que uma das únicas partes do seu corpo que nunca param de crescer é as suas orelhas? Nós humanos temos cerca de 300 milhões de células do olfato para sentir odores, tipo aquele fedor nojento ou aquele perfume cheiroso. O seu esqueleto compõe cerca de 20% do seu peso corporal total. O olho humano pisca aproximadamente entre 15 a 20 vezes por minuto, o que totaliza mais ou menos 28.800 vezes por dia. Nós humanos temos cerca de 5 milhões de folículos capilares em nosso corpo, sendo no nosso couro cabeludo apenas 100 mil, mais ou menos. O nariz humano pode lembrar até 50 mil cheiros diferentes, sendo um dos sentidos do corpo mais poderosos e evocativos. O cérebro humano tem cerca de 86 bilhões de neurônios, que formam complexas redes de comunicação e conexão. Os seus dentes podem ser considerados tão únicos quanto as impressões digitais. Cada pessoa tem um conjunto de dentes um pouco diferente da outra. A língua humana é composta por 8 músculos entrelaçados, o que garante a ela sua flexibilidade e força. Mesmo que os seus olhos possam enxergar mais de 100 milhões de cores diferentes, o cérebro nem sempre consegue identificar todas elas. E você sabia que as suas impressões digitais se formam enquanto você está no útero por volta da 24ª semana de gestação e mesmo assim permanecem únicas pelo resto da sua vida? O cérebro humano gera cerca de 20 watts de potência, o que pode ser suficiente para acender uma lâmpada bem pequena. Você sabia que a sua médula espinhal tem cerca de 13 milhões de neurônios que transmite sinais entre o cérebro e o corpo? Por isso que quando tem um acidente muito feio que prejudica a médula espinhal, acaba por ficar paraplégica ou perde alguns dos movimentos. Então agora que eu contei vários fatos incríveis sobre o seu corpo, eu tenho uma meta de até o final do ano ter 1000 inscritos. Então por favor me ajude a alcançá-la. Valeu!